Boa noite. Oi, gente. Opa, minha convidada de honra chegou pontualmente. Fê, eu te envio ou você me envia? Oi, Lu, querida. Oi, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Vou te enviar, Fê. Olá, boa noite. Oi, Fê! Oi, que saudade! Pois é, muita! Tudo bem? Que honra estar aqui. Que gostoso estar perto de novo, né? Arro! Nossa, muita honra para mim também, Fê, recíproco. E, E a saudade é para celebrar o céu canceriano do momento, né? opa. Olha, deixa eu ver aqui, boa noite a todos. Bom, Fê, eu vou passar a bola para você se apresentar para a gente. E aí eu vou começar o nosso bate-papo e depois a nossa mini prática. Que delícia. Então, primeiramente, né, eu pus esse filtro para você, tá, Fê? Ah, Gratidão por aceitar o convite, por ter vindo aqui contribuir com a sua medicina, sua sabedoria, seus ensinamentos, experiências. Então, quem é você, Fernanda Cunha? Se apresente para gente. eu que agradeço. É uma honra estar aqui. É uma honra estar de novo com você. Bom, quem sou eu? Bom, eu estou feliz, né? Agora, aqui nessa viagem. E, bom, eu tenho algumas coisas que eu tenho feito aí no mundo da minha vida, sempre relacionado ao. Eu sou administradora de formação e desde cedo eu sempre tive uma relação muito grande com a espiritualidade. E eu tive uma educação católica muito forte. E era muito engraçado a religiosidade na minha vida. Ela foi, pela minha avó, foi uma coisa mais rígida, pelos meus pais, não. Mas eu adorava a igreja, eu amava. E eu era uma beata. E depois eu era adolescente, eu ficava indo na igreja, ninguém entendia, né? Nossa, essa garota querendo ir na igreja. Mas era porque eu sentia uma conexão muito forte com Deus. E eu sempre fui de rezar muito, ai, de dançar. Minha avó é inteira. Então eu falo que onde tinha alguma coisa relacionada à espiritualidade, eu estava lá. Não importa que era católica, banda, o que fosse. E aí, mais tarde, o yoga, e depois, mais tarde, mais yoga dança, mas eu nunca me encaixei em nenhum lugar de dança técnica, nem nada disso. E eu só senti uma conexão muito forte com algo que eu não era quando eu dançava. E aí, depois eu conheci o yoga, a dança, eu não sei nenhum das técnicas, eu não conseguia seguir técnicas, né? E aí eu nunca em nenhuma companhia. Aí eu desencanei, achei que era isso. Então eu sou o patinho feio, vou estudar, vou caber em algum rótulo e, né, vamos ver se eu sirvo para alguma coisa nessa vida. E aí eu encontrei o yoga, e o yoga, ele é muito engraçado porque ele ressignificou a minha relação com a dança, de eu entender que a minha dança é realmente um impulso mais primitivo, mais selvagem, mais intuitivo, e que tem muito a ver com a espiritualidade. E começou lá atrás, né? Quando eu comecei a praticar yoga, minha mãe falava assim para mim: Nossa, mas eu nunca mais te vi dando, você nunca mais foi à missa. Eu falei para ela: Mãe, é porque eu está na igreja. Ele está dentro de mim, ele está com a distância, ele está com a natureza, ele está quando eu estou cansada, né? E, e claro, de vez em quando eu ainda vou na missa, eu gosto dos cultos, eu gosto dos rezos, eu gosto dos cantos, mas enfim. E aí, e aí tudo isso
fez largar um pouco a vida do banco e das finanças e realmente começar a me dedicar ao que, né, no yoga e no yoga dance e no autoconhecimento que não acaba nunca. Arrou! Arro. Olha, Fê, aí eu faço os meus pitacos aqui, meu contexto astrológico, tá? Então, te perguntei quem é você, não só para recebê-la na sua apresentação, mas porque a gente acabou de sair hoje de uma lua em Leão. Eu até há 2 dias atrás recebi o Nixon aqui em casa, né, na casa virtual, Yeah. que ele desenvolveu a metodologia do jogo da vida, enfim. Cada um de nós está encontrando a sua forma, né, de expressar, manifestar a nossa luz e servirmos aí como fonte, né, de inspiração, de motivação para que as pessoas também encontrem e revelem as suas. Isso é muito leão. Na astrologia, o quem sou eu começa com o leão. E é muito interessante que o leão, ele traz para a gente a essência, mas é o virgem, que vem depois do leão, que coloca numa forma. Porque aqui no plano da matéria, a gente precisa encontrar alguma forma da gente expressar quem a gente é, uma linguagem, né? Essa é a função do virgem. E eu te chamei para a data de hoje, né, também. Falei, Fê, você é virginiana, você precisa vir nesse dia falar com a gente. E aí, Fê, eu acho muito legal, né? Eu tava pensando aqui com os meus botões, os meus insights, que todos nós, a gente tá, todo mundo, né, buscando, acredito eu, alguns nem, não tanto, mas todo mundo, em algum momento da vida, tem esse, caramba, o que que eu vim fazer aqui? Como que eu posso contribuir? Né? E eu acho que a nossa melhor contribuição é a gente ser quem a gente é. E aí eu acho muito legal, porque o virgem que vem depois do leão, ele pode trazer de forma fidedigna a expressão dessa essência, mas ele também, Fê, e é muito legal que na sua fala de apresentação inicial, ele também ajuda a gente a se perdoar, né? A gente se aceitar incondicionalmente para a gente também deixar de ser o que os outros querem que a gente seja, né? Por essas influências sociais, culturais, ancestrais. E eu estava pensando aqui, você trabalha, né, com yoga e o dance, o yoga e a dança. E na astrologia, tudo é eixo, né? Então, Virgem, ele é o oposto complementar de Peixes. É a ordem e o caos, o micro e o macro, a disciplina e o abstrato, né? A solta, a rendição, uma estrutura e o tudo e o nada. Esse é muito eixo, Virgem Peixes. Eu pensei comigo, caramba, olha que legal, a Fê virginiana acabou indo primeiro para o yoga, que é uma manifestação muito virginiana, Fê, porque Virgem é signo de terra, é o corpo. Uau! Né? Então, assim, é isso. Como que a gente vai manifestar, expressar a nossa essência? O Virgem, ele quer servir. Ele é muito servil, né? Mas servir como? Servir sendo o que você não é, para pertencer, caber num lugar que vai te podar, ou, né, servir sendo quem você é, que acho que é a melhor serventia de todas, né? E mais o yoga, Fê, eu queria até que você falasse pra gente com a sua experiência. Eu lembro que você falou na formação de yoga dance que eu fiz com você, né, de que muitas vezes na sua prática, na sua caminhada de yoga, entendendo yoga não só como asanas, mas uma filosofia de vida, mas que em muitos momentos você se machucou, você não respeitou seus limites, você se viu ali até assim, numa contradição da filosofia do yoga, né? Sendo muito rígida com você na prática, não se permitindo errar, falhar ou não fazer seu sadhana. Então, se você puder falar um pouquinho pra gente, porque a lua em Virgem que já está no céu agora, ela está trazendo muito esse pedido para todos nós. Olha, peguem mais leve com vocês,
né? Sejam mais amorosos, mais gentis Uhum. com o próprio processo de autoconhecimento, né? De respeitar o ritmo da natureza sua, Sim, né? sim. E isso é muito, isso que você está perguntando, né? Que você compartilhar é tão importante dentro do yoga. Isso veio para mim com o tempo, sabe? Porque no início eu queria tanto caber, né? E aí quando eu comecei a estudar yoga, eu fiquei tão alucinada com aquilo, gente, uau, eu não sou aquela ansiedade que eu senti. A ansiedade faz parte, mas eu não sou aquela menina estourada, ansiosa, e que podia dar chilique o tempo, porque tudo bem, ela é ansiosa, ela é estourada. Entende? Poxa, eu sou tantas aqui dentro, né? E eu comecei a querer o tempo, porque eu queria me conhecer cada vez mais. Eu achava que era o caminho, um caminho mais rápido e fácil para mim, até por causa dessa coisa do corpo. E aí, o que eu fazia? Fazia toda essa coisa de devoção e de rigidez até, sabe? Essa que estava no corpo e eu me obrigava para participar disso. Sim, eu tinha muitos benefícios com isso, mas com o tempo eu fui percebendo que eu tinha mais estava nos meus ciclos, quando eu estava cansada eu treinava mesmo assim, porque eu entendia que eu tinha que ter disciplina, que só eu ia ter o resultado. Então, com tempo e prática, eu fui percebendo que sadhana, a prática atual, ela não necessariamente está em cima de um tapete fazendo um asana ou uma postura física com o seu corpo. Ela é muito mais sobre você todos os dias estar com essa quem você é. E isso pode ser 5 minutos do seu dia, você sentar e a sua respiração e se perguntar, poxa, como eu sou hoje? Quem sou eu hoje? Porque todo dia a gente é diferente, todo dia a gente acorda diferente. Eu sou diferente de manhã, eu sou meio-dia, do que eu sou à noite, uma hora dessa, uma live, uma hora meio-dia. A minha energia é outra. A minha energia é outra. O sol aqui, daqui a pouco nasce. Nada disso eu respeito, porque tinha um Uhum. motivo, uma rigidez, sabe? Com uma, querendo atingir um resultado. E, na verdade, com o tempo e prática, eu aprendi que, na verdade, o caminho se faz caminho. O caminhar é o mais. Não tem nenhum lugar para chegar, porque o autoconhecimento ele vai te levar cada vez mais para você e é um caminho sem volta, mas é um caminho que não tem um lugar para chegar. É um caminho que a caminhada e a caminhada vai te levar. Você precisa ir ou estar pronto de momento na sua maturidade espiritual, nas coisas que você vai entender naquele momento. Então, as minhas lesões, e eu tive várias, musculares, foram lesões de articulação mesmo, porque querer fazer alguma coisa a qualquer preço e eu Hum. percebi que fazia muitas coisas para as outras pessoas. E claro que tudo que eu tinha na minha cabeça fazia efeito. Então, toda aquela rigidez de eu lembro que quando eu tinha um chamado para o yoga, mas eu não tinha coragem de seguir esse chamado. Eu, eu mudei para os Estados Unidos, eu morei 6 anos nos Estados Unidos. E aí eu lembro que eu tive a grande chance de, cara, agora eu vou largar tudo, vou viver do yoga. Não, eu fui lá, não, viver do yoga, nossa, o que que vão pensar de mim? O que que vão falar? Poxa, meus pais deram um duro danado para me pagar particular, meu pai era mecânico de carro, sabe? E eu vou lá agora e vou largar e vou, sei lá, ser o que eu quiser. Na cabeça, isso era, nossa, meus pais, uma coisa super minha. Eles nunca me falaram, tá? O que as pessoas vão, como as pessoas vão respeitar alguém que fez uma faculdade, que ralou vestibular. Então, é uma rigidez atrás da outra, sabe? Uma rigidez que me colocou no lugar de estudar muito para conseguir passar na melhor faculdade, de ter que tirar A e aí eu me vi doente, me vi 15 quilos a mais do que o meu peso, mas não era assim, ai, porque você
fora de um padrão de beleza, era por saúde. O médico me falou, você tem que começar a tomar remédio para colesterol alto. Eu falei, gente, o que que eu estou fazendo com a minha vida? Com a minha saúde? Por que que eu estou trabalhando num lugar que eu não gosto para ser aceita e respeitada na sociedade? Quando eu sei que o meu coração está me pedindo para servir de uma outra forma. Porque quando a gente não segue esse chamado de ser quem a gente é, o corpo, ele vai te falar. E a maneira como o meu corpo foi falando era realmente se enchendo, porque eu precisava me proteger naquele momento. Então, doce, muita coisa que me fazia mal. Aí eu fiquei doente. E aí eu comecei a... Uau! Aí eu perdi o emprego e ao invés de eu ir lá pro sabia que era o meu chamado, eu falei, não, eu vou fazer MBA, porque MBA eu vou ser mais respeitada. MBA, mas eu estudava tanto, segunda a segunda, hora em hora. Assim, não, era insano. Aí eu tirei o bendito a mais, que era a máxima que podia tirar. Brilhante. Quando acabou, eu peguei aquele pedaço de papel que dizia a mais, pra mim, que eu me perguntei assim, para quem é? Para quem é essa palhaçada? Pô, você tá doente, infeliz, revoltada, irritada. E para quem é? Por que que você não vai viver sua vida? Por que você não vai ser feliz? E, Uhum. e aí eu falei, putz, agora sim eu tenho coragem de realmente fazer o que eu vim fazer aqui, sabe? Talvez daqui a alguns anos eu descubra que eu preciso fazer alguma outra coisa a mais, mas essa foi a chave que virou minha vida, sabe? E que me trouxe para esse caminho, assim. E aí, claro que no início eu trazia toda essa rigidez, desse senso de perfeição para cima do meu tapete. Foi onde eu me machuquei. Porque aí eu queria colocar todo o peso do mundo sobre os meus ombros e sem usar inteligentemente a minha força muscular, me pendurando nas articulações, me pendurando na minha flexibilidade de uma menina de 2 anos, que agora aos 40 o corpo mudou completamente, então muitas posturas não estão mais disponíveis. E tudo bem, mas eu não aceitava isso antes. Como assim não está disponível? Vamos lá, porque era um padrão muito forte, sabe? Então é muito louco essa coisa do autoconhecimento, como a gente cai nessas armadilhas do ego, né? E, e esses padrões, eles te acompanham se você não para eles. Então, de fora do tapete, eu trouxe todos eles para dentro do meu tapete. E a minha Uhum. rígida quanto às minhas atitudes na vida. Exato. Nossa, gratidão, ó, gratidão, Fê, pela partilha. E aí, eu gostaria de te perguntar essa transição, né, de toda a sua experiência com o yoga, e aí você também perceber que, tá, eu posso ter saído de uma profissão de administradora, de trabalhar no banco, mas, cara, eu troquei 6 por meia dúzia. Eu tô trazendo todo o meu conjunto de crenças, o meu sistema, os meus padrões para, né, para um ego espiritual, ou sei lá, um eu idealizado, né, que todos nós passamos, a gente cai, faz parte. E como que foi esse lugar que eu te ouvindo, Fê, faço humildemente uma leitura aqui de um lugar também que todos nós passamos de masculino e feminino distorcidos, né? Então, é esse feminino que precisa se provar, até o Virgem, né, na astrologia, é o único signo representado por uma mulher, e por ele trazer no seu inconsciente a ferida da submissão, né, do feminino que serve, que é prestativo e que se torna o quê? Né, abusam da boa vontade do serviliente, né? Então, é por isso que ele vem antes de Libra para colocar os limites nas relações. E mostrar os abusos, que são as faltas de limites, né? E da gente com a gente mesmo, de dentro para fora. Então, eu te ouvindo, me veio muito esse feminino que precisa se provar, se colocar no mundo, provar o seu valor, provar que pode, consegue, né? Que é autossuficiente, que dá conta, né? Você até falou colocar o peso do mundo nos ombros e fazer o que tem que fazer no matter what, né? Então, manda aí que eu faço. Deixa comigo. E
deixa comigo e de outro lugar, internamente, assim, em frangalhos, precisando de ajuda, precisando receber. E o outro lugar do feminino, né, dentro, assim, em pânico, Uhum, com um bloqueio, com esse lugar de como eu solto esse controle? exato. Como que eu habito esse lugar de flow? Uhum. Aí eu te passo o link para a gente falar do yoga dance. Como que não que o seu yoga e o yoga não tenha o flow, tá? Eu só tô pegando o contexto aqui. Porque a dança, claro, também, né? Se você pegar uma bailarina rígida, de balé clássico, principalmente, né? Ou sei lá, qualquer outro flamenco, enfim, mas que está ali querendo uma perfeição, chegar num nível de excelência, de exigência, vai ser a mesma coisa. Mas eu, por ter feito o yoga dance contigo, eu sei, né, passei pela experiência que é uma jornada de reencontro com o eu essencial a partir do autorreconhecimento do seu próprio movimento, dando vazão ao seu sentir, que eu acho que aí é um lugar do feminino saudável, né, para o masculino poder agir também. Então, se você puder falar para a gente, Fê, desse, Nossa, né? foi uma coisa muito, muito linda, assim, na minha vida, porque é engraçado, né? A gente sempre vai oferecer e vai conseguir fazer o que é verdade no nosso corpo, na nossa caminhada, e continuar compartilhando o que a gente mais precisa aprender. Então, olhando a minha história, depois de muito tempo, eu fiquei percebendo, cara, essa é a minha cura. Essa é a minha medicina. Serviu para mim, para eu olhar para esse feminino, sabe? Para eu olhar para esse masculino. E quando você estava falando lá de, cara, a gente traz todos esses estereótipos e rótulos e padrões para skate, ou para dança, ou para seja lá o que você for fazer. Eu lembro que eu era super workaholic quando eu trabalhava no banco e a vida inteira, assim, o fazer era uma coisa muito forte na minha vida. E aí eu trouxe isso pro yoga, assim. Eu morei em São Paulo 6 anos e a workaholic do yoga. Eu domingo a domingo. E nos finais de semana que eu não estava dando aula, então eu não parava. A ponto de eu olhar e falar, cara, eu não estou praticando, porque eu não tenho tempo para mim. Eu estou o tempo inteiro servindo, né? E quando a gente está nesse lugar, e todo lugar, porque é uma armadilha também, né? A gente acaba negligenciando a fonte da onde vem toda a criatividade. Você vai dar a entregar ao universo que não está pulsando em você, né? E aí a dança veio para mim num momento de super rigidez, onde eu estava na transição. Na verdade, a dança veio para mim desde criança, mas aí eu aposentei ela porque eu não conseguia ser bailarina, ninguém me aceitava, porque eu não conseguia dançar para lá, eu não conseguia acompanhar. Quando o meu corpo escutava uma música, eu falo meu corpo, porque eu acredito que quem escuta é o corpo, não a mente. O meu corpo, ele queria fazer o que ele quisesse. E isso não é aceitável. Imagina todos os bailarinos lá se matando para fazer aquele passo e a outra lá fazendo o que o corpo dela estava pedindo. Tô falando, cara, garoto, que corpo quer fazer o quê? Mas enfim. E aí eu aposentei. Eu falei, gente, eu sou uma voz puta, né? Eu sou a louca. Então, beleza. Aí eu comecei a trabalhar com canto, que também era uma forma de estar mais fluida, mais leve. E aí eu falei, putz, eu quero fazer uma semana de camping com essas crianças. Só que eu falei, putz, eu ficava no computador tentando ter ideias. Eu falei, cara, não é daqui que eu quero dançar. E nesse dia que eu comecei a dançar, foi um estado tão meditativo dançando. Foi aí que eu tive a grande sacada. Cara, é isso. Isso é uma medicina, sabe? Aqui tá toda a criatividade, tá toda a vida, toda a leveza, aqui tá todo, tá tudo.
aqui tá a cura. Eu falei, cara, isso é yoga. A gente tá... O que que é yoga? Eu lembro que quando eu voltei para o Brasil com esse negócio de yoga dance, algumas pessoas me falaram, nossa, mas não tem asanas. Foi a yoga dance que eu entendi, mas yoga agora é só asana, físicas, né? Uma prática tão milenar que te ajuda a vir para dentro de você, que te ajuda a ficar em estado de presença momento a momento, vai ser subjugada só a asanas. Asanas são maravilhosos, mas tem tantas ferramentas do yoga e para mim, a maior de todas é a sabedoria de estar no momento presente, estar no aqui, no agora, sabe? E trazer isso para dança. Então, dançar para dentro, dançar desde dentro, escutar música com o corpo. É claro que não é qualquer música, né? Quando você vai falar de cadência, a gente está falando de músicas que conectem com o seu sistema de chakras, com o seu corpo energético. Mas é sobre acordar essa inteligência do corpo. E foi quando isso chegou para mim, que foi lá em 2010, que eu realmente falei, cara, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vim fazer. E aí de lá para cá tem investigações e explorações, autoexplorações, e tem sido uma prática que é viva, né? Quando a gente fala de movimento, de os astros, a noite, o dia, a nossa respiração, os nossos humores, né? É continuidade e ao mesmo tempo é mudança. Então, eu falo que é uma prática que está sempre se reinventando, se refazendo, né? Desconstruindo para construir. Então, morre e renascer, morre e renascer. E assim chegou para mim essa prática. E eu comecei. E aí eu cheguei no Brasil, eu morava nos Estados Unidos, cheguei no Brasil e falei, ai, que legal, foi um sucesso, porque brasileiro adora dançar. E aí não foi bem assim. E aí eu lembro que foi outra dificuldade, porque eu encontrei uma porta bem fechada e inquisição e preconceito da comunidade do yoga. E eu acho que se fosse inquisição, provavelmente eu queimada na fogueira, assim, eu entendi. Eu falei, cara, mas não, yoga não é religião, yoga não, eu não estou deturpando o yoga, sabe? E, enfim, assim, e foi muito louco, porque daí eu recuei. Eu falei, não, eu não briga, porque eu não estou pronta e talvez seja o que eu estou fazendo, talvez eu esteja mesmo errado, estou viajando errado, desculpa aí. Quando é o seu propósito, de novo, e vem de novo. E aí eu comecei a estudar realmente a história, a me estudar, a minha ancestralidade, as minhas feridas, os meus lugares de medo, os meus lugares onde a coisa vai pegando fogo e eu recuo por medo de não ser amada, de não pertencer, sabe? E aí foi uma medicina primeiro e ainda é uma medicina primeiro para mim, sabe? Sim. Rô, eu gosto muito, né, Fê, porque a gente também está no céu nesse momento com o Sol em Câncer, então habite o seu lar, né? Um dos módulos, uma das frases que você fala sempre é habite ser, né? Habite ser. Então, reocupe a sua casa, né? A sua casa, o seu lar interno. E o câncer é filho da lua, então ele se expressa, o nosso corpo, ele não expressa o que a nossa mente quer, ele pode expressar o que a nossa mente quer também, mas nunca é total, é parcial, é um conjunto da obra, aqui é um veículo sagrado, e você sabe mais, né, que muitos de nós aqui, que o corpo, ele tem a sua própria sabedoria inata, né, a gente pode até tentar, mas ele faz movimento, ele tem a sua própria inteligência, como você falou. Me veio muito assim, né, que na astrologia também, o Virgem, ele é o signo que representa o canal, porque ele é filho de Mercúrio. Mercúrio é o planeta da comunicação. E no meio da palavra comunicação tem une, né? Então tem uma união. Uma comunicação nunca é feita de uma parte só, precisa ter um interlocutor e o receptor.
Aham. né? Então, o nosso corpo ele pode ser esse canal, essa ponte que faz essa conexão céu, terra. Por exemplo, a gente pode ter a inteligência cognitiva, mas o que seria se a gente só reproduzisse ideias sem emoções, Aham. né? Então, assim, minha fala é só mesmo para validar o que você disse no sentido de ressignificar esse masculino, esse feminino, né, de um novo lugar, não mais distorcidos, mas sim, opa, olha, dá para fazer essa dança, essa mudança, Aham. né? Dá para dançar de outro lugar, de um jeito que, nossa, é mais confortável, acolhe aqui o meu ser, né? E aí traduzir, né, Fê? Traduzir o movimento de nós mesmos, o movimento da nossa alma, Exato. né? E, Fê, uma coisa que eu ia te perguntar, eu achei muito legal que você também na formação falou da sua avó, acho que alguém até te perguntou, caramba, Fê, da onde que vem esse seu dom, esse seu talento de enxergar, né, as pessoas, de enxergar com os olhos da alma, de falar o que você fala, de canalizar, né, ser um canal. Uhum. E aí você mencionou, né, a sua avó falou dela, que agora de novo falou da sua ancestralidade, e o quanto que o quanto que na sua prática pessoal de yoga e do yoga dance você sentiu ou, né, conseguiu tanto integrar quanto liberar, Fê, o que você recebeu dos seus ancestrais. Entende? Minha pergunta ficou muito abstrata ou você entendeu? Entendo super. E na verdade, Bia, eu tô num trabalho agora de liberar até, sabe? Porque eu tenho uma conexão muito forte com a minha avó, muito forte mesmo. Ela é viva ainda, só que ela tá com Alzheimer. E eu sou uma das únicas netas. Ela lembra de mim. Ela não lembra nem dos filhos. E assim, eu vejo ela muito pouco. Eu vejo ela uma vez por ano só. Assim, as filhas, elas têm algo assim, mas a minha conexão do espiritual com a egrégora ela é muito grande. E ao mesmo tempo, eu lembro que quando eu era criança, eu fui influenciada por ela e pela forma que ela via a vida. Então eu também fui muito tolhida no meu feminino, muita coisa reprimida, sabe? Então, por muito tempo era uma coisa assim, uma cegueira, assim, sabe? E agora eu tô num de cara de ligação de muitas coisas que eu percebo em mim, que são coisas que não são minhas, sabe? Que são crenças ancestrais de cultores dela e coisas que ela falava desde pequena e que eu lembro ainda. Mas são memórias que eu tô deixando vir à tona só agora. E é muito louco, porque a quarentena tem dado muito com isso, né? Porque esse período de você estar mais em casa e eu tenho gostado muito, porque eu tenho oferecido muitas coisas online e live, coisas. E isso tudo vai mexendo. E estar nesses lugares, é claro, toda a função planetária, sempre que a lua nova vem e você está nesse lugar mais. Então, eu tenho olhado muito para essas questões, sabe? E eu estou num trabalho assim mesmo de dedicação. Eu até comecei uma terapia. Eu sou fã, assim, das terapias. Eu acho que sempre tem que fazer nossas terapias com os nossos terapeutas, para a gente não cair na grande armadilha. Muitos terapeutas caem, eu já caí. Já eu tenho. Já sei tudo, né? Já vi tudo. Então, assim, nossa, aí eu pego, aí a gente pode cair naquela sombra do terapeuta que é bypassing, né? Você vai ajudar o outro para não olhar para as próprias questões. E eu fiz muito tempo isso, não só com isso da minha avó, mas isso da minha avó é muito forte. Tem sido muito curador para mim desse lugar, sabe? Às vezes eu sinto assim internamente os órgãos assim, esse lugar Uhum. de repressão, de principalmente com relação à sexualidade, que para ela foi um super tabu. Então ela me falava coisas super
feminino, sabe? Sobre o masculino. Mesmo ó, que você tem que cuidar do seu corpo, que o homem só vai querer se aproveitar de você. Assim, umas coisas absurdas. Não que não seja verdade, porque foi verdade para ela, e não que muito tempo não foi assim e que ainda é. Mas isso fez eu crescer. Eu lembro quando a primeira vez que eu desejo pelo meu primeiro namorado, eu tinha 18 anos e eu queria muito casar virgem porque era o orgulho da minha avó. Olha isso. E aí, eu senti desejo por ele, que eu senti tesão. Eu fui na missa, eu chorava, eu chorava e eu fui pedir, eu fui me confessar. Eu falei pro padre, eu preciso me confessar. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com essa garota? Por favor, eu errei, eu errei. Olha isso, olha isso. Então, assim, são feridas que vão aparecendo em algum lugar ou outro, sabe? Quando a gente não... Sim. E eu sinto que por muito tempo eu fiz isso. I bypassed as das minhas questões, cuidando, e claro que não é à toa trabalhar com mulheres, né? O meu trabalho não é só para mulheres, mas a Sim. maior parte do público feminino, tanto do yoga quanto do yoga dance. Então, de novo, olha o curador buscando a sua própria cura através da medicina e através do que ele veio compartilhar, né? É claro, isso tem os dois lados. Um lado é muito bonito, porque, cara, eu vou poder falar de vulnerabilidade que eu estou olhando. E isso não tem preço. Não foi uma coisa que eu aprendi no livro, cognitivamente, estou aqui passando para as pessoas. Mas, por outro lado, cara, você tem que olhar para as coisas de verdade, sabe? Uhum. E isso é doloroso Muito, e faz parte, porque é luz e sombra, né? muito legal isso que você trouxe, Fê. Eu vou trazer uma complementação aqui. Antes, eu vou trazer uma frasezinha para a gente falar depois, para a gente não esquecer, que é como você está vivendo na prática, se você está vivendo, dançar com esses novos lugares que estão aparecendo, né? Tipo, meu Deus, olha o tamanho desse, né, dessa couraça, desse bloqueio, dessa herança ancestral que ficou aqui, ó, ficou aqui todo esse tempo, né? E agora eu tô, como que é dançar o movimento de liberação? E aí, antes de você responder, essa sua última fala me trouxe também duas coisas, Fê. Fez referência a Kiron, que é o curador ferido, né? Que todos nós temos, que é a nossa ferida mais profunda de alma, e a gente não, pela astrologia, a gente não realmente não consegue se autocurar. É algo que a gente não tem esse poder. Mas, conforme a gente, por empatia, acessa pessoas que têm a mesma ferida de alma no seu DNA e a gente ajuda essas pessoas, ajudá-las traz uma contribuição para sanar a nossa própria ferida, Uau! né? Uhum, é muito lindo o mito de Kiron. E é isso que. É isso, né? Só que tem um outro lugar também na sua fala que me lembrou de mais um arquétipo do feminino distorcido, né? Da benzedeira, da curandeira, daquela que ajuda e que dá mais, né? Do materno, né? Da mãe que dá e nutre e protege e faz o que tem que fazer mais do que, né? Mais. Sim. E que depois fica nesse lugar de ingratidão, né? Fica com um sentimento de ingratidão que se torna uma cobrança, mas na verdade era uma falta de autocuidado, né? Era uma falta de auto-olhar. Exato. Tinha ali uma fuga, um escape. Sim. Enfim, eu posso continuar aqui, mas vou passar a bola para você com aquela nossa pergunta, se você está como que está sendo dançar com o movimento de liberação, que ao meu ver é a mesma coisa que soltar, se render, né? Deixar o controle, parir no sistema. Exato. Assim, é bem dolorido, né? Porque quando você faz esses movimentos de liberação, o seu corpo quer, ele vai te levar para ele quer, ele sabe, mas é um duelo ali entre essas camadas, então ali, e nada disso
cognitivo, eu tô falando de um lugar mesmo do que eu experiencio no meu corpo, né? E esses lugares me levam para coisas que eu não tenho controle. Então, às vezes, eu tô ali e eu choro, uma catarse e começo a choro muito. Eu falo, gente, nunca mais eu vou parar de chorar. E quanto mais danço, mais choro. E a dança vira um choro. E de repente eu começo a acessar lugares de muita libido, de tesão e de caraca, amor comigo mesmo. E daqui a pouco eu choro e vem uma raiva. Enfim, no final de tudo, é uma grande liberação. E é um sentimento de muita leveza, porque você vai, né? Mas até lá, esse lugar de estar entregue, vem todas as coisas que eu jamais imaginei que poderiam vir, sabe? Desconfortável, né? Confortável e desconforto, né? E saber que, poxa, cara, olha que gostoso, né? Isso tá aqui, isso tá aqui, isso não é meu, não quero que seja, mas isso tá aqui. Então, bora deixar chorar, bora olhar, porque eu sinto que muitas das nossas questões é esse medo da sombra, esse medo de se sentir ferido e medo de se sentir ferido novamente, como se a gente, para experimentar o amor, a gente nunca mais fosse ser ferido, né? Ou nunca mais sentisse a dor, né? E na verdade a gente está o tempo inteiro com esses dois lados que parecem opostos, mas são extremamente complementares, né? A luz, então imagina, eu sempre falo, cara, você já viu um céu mais lindo na sua vida quando a lua tá nova? Você vê a látia dependendo de onde você tá, sabe? Agora, como a luona cheia, que é maravilhoso também, já você não percebe nuances de coisas que você só consegue perceber quando tá escuro. E é da mesma forma, sabe? Essa escuridão Uhum. tem um lugar, ela também tem uma sabedoria. Então, é claro que não foi sempre assim, tá? Mas agora, para mim, nesse lugar que eu tô agora, eu digo que é um lugar de, poxa, de gratidão por você ter me acompanhado até aqui, você me ensinou, né? E é isso. Só que agora eu paro, quero me desnudar de tudo isso, sabe? Eu quero ver Sim. essa aventura de estar sem essas camadas, mesmo que eu esteja tremendo de medo. Mesmo que eu sei Uhum. que existe uma zona de conforto ali com essas camadas, porque ela te protege, né? Ela te protege da dor, mas por outro lado, ela cria essa Te coisa. protege do amor também. Se você não sente a dor, como é que você vai sentir o amor, né? Ah, eu vou amar só um pouquinho, né? Então eu tô Em doses homeopáticas contadas. exato. Então, ou você tá ou você não tá, né? Você tá vivo, se habitando, ou você tá num corpo que aparentemente tá vivo, mas a sua essência tá adormecida. E a gente faz muito isso em certos períodos da vida, de estar num corpo vivo, mas como se tá um morto-vivo ali dentro, né? Tá vivendo a vida de uma outra pessoa, tá dançando a dança de uma outra pessoa, porque tá com medo da sua própria dança e do que essa dança vai te levar e do que o outro vai pensar sobre a sua dança, né? Então, para mim isso é muito forte, esse lugar de você ter o protagonismo da sua dança, do que o teu corpo está dizendo, do que a tua alma, de que narrativas ela precisa ser criada aqui para frente. O que seria se todas essas histórias de repente fossem esquecidas e esquecidas por uma música, né? O que eu poderia e desse lugar, dessa música, o que esse caminho que você está dentro do seu corpo, da sua psique, vai te levar quando você encontrar uma situação parecida na dança da vida? Será que vai ter mais espaço para ousar? Sabe? É claro que tudo vai ser quão aberto a gente está para encontrar desnudo dessa forma, porque dançar é uma forma de se desnudar. Dançar é uma forma de se desnudar. Você
frente aos seus maiores medos, aos seus maiores demônios, às suas maiores sombras, às suas dores. Para quê? Que você possa conhecer o núcleo de você mesmo, que é completo, que é o amor, né? Você precisa passar por esses lugares também. Então, eu não tô falando que a gente tem que, ai, nossa, cultuar a dor e a dor, mas, cara, tudo tem valor, sabe? Não é você ficar no vídeo de, ai, minha dança. Não, mas é de um lugar que, cara, integrar os dois, sabe? Uhum. É que dor é uma coisa e sofrimento é outra, né, Fê? Exato, exato, A exato. dor, ela faz parte da vida. O processo de parto, a gente vem de um... O nosso parto é um processo de dor. Dor, isso. Mas o sofrimento é o apego da resistência à mudança. Que é o nosso medo de enfrentar a dor, de morrer, né? Aham. Fê, olha, você acredita que já faltam 15 minutos? Uau! Olha, o seu som, desde o começo eu não falei nada, mas várias pessoas escreveram, ele tá falhando. Eu acho que se a gente colocar música, não vai ficar assim com uma qualidade positiva. Eu, particularmente, prefiro a gente ir conversando até o final por conta da qualidade do som, porque eu adoraria yoga dançar com você, tá? Bem, eu também. E aí, a Andréia, eu não li todas, né? Mas a Andréia, que escreveu aqui por último, ela fala assim: Bellatrix, nesta altura com o Sol em Câncer, há muita cura com ancestralidade, certo? Certíssimo! É o momento auge do ano, né? E assim como a Fê trouxe, né, a história de integrar luz e sombra, né? A gente acabou de entrar no solstício. Então, assim, não tem para onde, né? Vai para dentro da caverna e aí a caverna de Platão, né, Fê? De repente, a sombra que você tá com tanto medo, que parece um bicho-papão, né? Aquele seu maior medo, quando você vê, é o seu maior aliado, ou é o seu maior tesouro que tá ali escondido, que você tem tanto medo, né? E de tempos em tempos a gente na roda gigante, né? A gente ou tá com medo de acessar a nossa sombra, ou a nossa dor, ou a gente está com medo de acessar a nossa luz, né? Horas a gente vai dançando nesse a gente tem na verdade a gente não é nenhum nem outro, né? E Fê, você falando, né, me veio assim que realmente fazendo contexto com a astrologia, isso que você está sentindo, que você está passando, vivenciando no seu corpo, que toda a humanidade foi convocada, mais do que convidada nesse momento, é tipo, hashtag, querido, vai para dentro, porque não dá mais para ficar indo para fora, se amortecendo, entorpecendo, fugindo, distraindo, vai olhar para o que precisa olhar. Porque tem uma serventia maior nisso tudo, né? A gente não tem como ir para o futuro sem estar resolvido com o passado. Então, respondendo a Andréia aí, sim, tem tudo a ver. E aí, Fê, eu te ouvindo, sinto que o seu processo é um processo que reflete, espelhado, o coletivo de liberação da culpa de ser feliz, liberação da culpa de sentir prazer, que você trouxe aqui como algo, né? Por exemplo, você trouxe aquela passagem, né, do prazer sexual, homem e mulher, mas é o prazer, o prazer, o prazer, né? O êxtase, o prazer de estar vivo, de sair da zumbilândia, da normose, de realmente estar, não é tipo conta-gotas, hoje eu vivo, amanhã eu não vivo. É, é de estar nesse lugar. Só que não tem como a gente acessar o êxtase e o prazer na culpa, né, Fê? E aí você vê as suas ancestrais, como muitas das nossas, e na verdade do presente no inconsciente coletivo essa memória de felicidade tem algum risco envolvido,
prazer ou é sujo, ou é errado, ou não pode, castrado, enfim, patriarcal. Então, eu falei, aí a gente vai precisar de 3 lives aí. Então, só para fazer esse link, fechar mesmo, e se você pode falar alguma coisa sobre essa liberação da culpa, Fê, né? Que você falou, cara, eu tô aprendendo para eu protagonizar a minha história, eu honro o que eu recebi, gratidão, né? Mas devolver a responsabilidade, né, Fê? Então você fica com o que é seu, eu preciso ficar só com o que é meu, senão fica pesado demais. Eu não consigo dançar, Exato. não consigo dançar em leveza, né? Uhum, Então é um movimento de liberação, de desapego, de morte. uhum, uhum. É. É isso que o mundo está lidando hoje, né? Inclui um luto, né? E eu vejo É, um paralelo, é engraçado, né? Que quando eu comecei a fazer o Yoga Dance Live, a gente fez o e a gente trabalhou muito a questão do medo, né? Porque foi bem quando começou tudo isso. O medo porque, nossos planos, enfim, do medo de não ter o suficiente para se sustentar, muitas pessoas esperando, enfim, medo de morrer por causa do Covid. E agora eu sinto que está num outro lugar. E que esse lugar é muito do segundo chakra, é muito da culpa. Muitas pessoas chegaram pra gente falando que estão fazendo um negócio para dançar. E o mundo tá morrendo, as pessoas estão morrendo. uhum. Como que eu vou dançar? Eu não consigo sair da cama porque eu tô triste. Como que eu vou dançar enquanto tem gente morrendo, né? Então, assim, Uau, muito bom esse ponto. porque entra muito nessa sombra coletiva que você acabou de falar que a gente tem, né? E todos nós dela, e todos nós acessamos ela em algum momento, esse medo e essa culpa que a minha dança e a minha felicidade vai interferir e vai ser ruim para o outro. Como se a sua dança não fosse uma contribuição para o mundo, para Uhum. que você começa a fazer as suas liberações, se libertar da sua própria culpa, você não está sozinho no cosmos, né? A gente é um microcosmos do macrocosmos. Tudo começa a fluir ao seu redor. E não só porque começa a fluir, aí as pessoas podem pensar, poxa, mas é muito sutil, eu quero uma ação. Poxa, uma pessoa que está liberando suas culpas e suas questões, provavelmente ela vai ter mais criativas no mundo. Ela vai encontrar uma forma de fazer a sua parte, né? Porque, assim, a culpa, ela não vai servir. Você ficar ali, o A culpa não leva ninguém a lugar nenhum, né? que a gente tem que fazer com ela é transformar ela, porque ela é muito poderosa, pegar essa energia, transformar ela em ação. Qual vai ser a sua ação? Deixa o seu corpo dançar, deixa se liberar e depois consegue oxigenar o seu cérebro, sabe? Você vai ligar para alguém, você está numa desavença há anos, e nesse momento você fala, caraca, putz, agora eu me liguei que a gente é tudo igual. Que a humanidade, o cara tinha um negócio de vidro de sal e agora tá todo mundo dentro de casa, sabe? Ou você vai fazer uma doação, ou você vai ajudar alguém, talvez você pode ir no supermercado, N formas, sabe? Mas a liberação precisa começar dentro dos nossos corpos, dentro das nossas vidas particulares. Porque E, senão e, é de novo bypassing, sabe? e na verdade, Fê, você falando me veio 2 coisas muito fortes. A primeira, seja luz em meio à escuridão. E ser luz em meio à escuridão significa que você já passou pela escuridão. Porque não tem como você dar o que você não tem. Exato. Mas é por isso que tem esses. Não é que impossível estar todo mundo no mesmo lugar. Uhum. Então, num momento de grande escuridão humanitária, precisam ter o quê? Os servidores da luz, Exato. né? Aqueles que não ignoram e fogem dos momentos sombrios, mas que lidam com ele de um outro lugar, com uma humanidade, mas uma inteligência, e que transformam essa situação para depois ser um alento, né? E me veio também, Fê, que mude, todo mundo quer mudar o mundo, né?
E aí veio o Gandhi e falou, quer mudar o mundo? Comece por você. E a maior transformação e mudança que a gente pode fazer no mundo é a gente ser feliz. Exato. Então, se a gente tiver culpa de ser feliz, em outras palavras, é a gente perpetuar o sofrimento da vítima, né? Então, na verdade, eu sei que é delicado, né? Também muitas pessoas, tipo, como assim? Tem tanta gente morrendo, tem gente transando e fazendo bebês na quarentena. Mas é isso, porque é vida, morte, vida. Exato. Né? Precisa, é a dança, né, Fê? Não para. Não para, não para. Ah, E o ciclo não vai se ser sua culpa, sabe? O ciclo não vai ter nem serventia essa culpa. O que vai ter serventia mesmo é você fazer o seu trabalho de liberação para aí poder agir no mundo de um lugar de integridade e não de um lugar, vou fazer a arte, bypassing. Eu tô super por dentro, tô com uma armadura gigante, mas vou tentar proliferar. Mas esse algo, normalmente, ele pode, né, ter uma chacoalhar no começo, levar alguma consciência, mas sustenta. O que sustenta é a força do amor. O que sustenta é essa luz. Eu sinto que nesse momento é como se o universo estivesse falando: eu convoco todos os servidores da luz. E os servidores da luz, nesse momento, precisam estar a postos. Não tem e unidos. E unidos, exatamente. Eu nunca vi tanta união entre os servidores da luz como agora. Essas lives de festivais que estão acontecendo. Professores de yoga dance, astrólogos que falavam, sei lá, falavam, mas a normose, sabe? As agendas, enfim. E agora a gente está meio o quanto é mais forte e o quanto é poderosa essa união. Então a gente só vai a gente vai junto e é só para dentro. Não tem outro jeito, como você falou antes, né? Tem que ir para dentro mesmo. Não é uma opção. Foi né? Vai. A Ana Galete passou aqui. Oi, Ana, falou que ela pariu na quarentena. Então, e assim, importante dizer que todos nós estamos parindo bebês biológicos a nós mesmos, nossos dons, talentos, nossa luz, nosso amor, projetos, ideias, e nada disso. Na verdade, a gente ressignificando esse lugar de concepção da vida sem culpa é ressignificar a morte do patriarcado e da culpa no prazer, em outras palavras. Exato. Né? E Fê, antes que acabe aqui, deixa eu ver quanto tempo. Não, a gente tem 2 minutos. Em outras palavras, é a gente vibrar na alegria. Né? Então, E aí a gente entra num lugar que é o quê, né? Antes a nossa pergunta existencial era quem sou eu, né? Agora a nossa pergunta existencial é: eu sou feliz? O que é felicidade? Porque a minha felicidade estava atrelada a hábitos, comportamentos, coisas, tipos de relações que eram fake news, né? Eram castelos de areia e que desmoronaram. Então, se ela não tiver alicerçada aí que vem a palavra-chave do momento, que é o autocuidado, né? Então, o que cuida e nutre a minha alma, de verdade? Não para mostrar para os outros. Exato, sem querer a receita de bolo, né? Que é o que funciona para o outro, então vai funcionar para mim e eu só pego o bolo e sigo. É um protagonismo total. Tá? Você tem que aí ver e é isso que vai ser o seu autocuidado. De repente o seu autocuidado é você deixar de ser administradora e ser uma professora de yoga. Eu era advogada e virei astróloga. Aí, de repente, do astróloga eu vou abrir uma floricultura. Né? É a gente ressignificar o tempo inteiro. Fernanda, a gente tem 10 segundos. Gratidão, eu te agradeço muito, agradeço a todos, adorei.